de Deus, a não ser o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Jesus está dizendo para aquela igreja é para que eles não se importassem com aquela seita que dizia que era somente através deles, dos judeus, que se consideravam verdadeiros, que poderia estar na presença de Deus, mas que eles deveriam olhar para aquele que é santo, para aquele que é verdadeiro, porque ele tinha a chave do reino de Deus. Se alguém aqui nesta noite que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que não tem certeza de estar na eternidade com Cristo, deve olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro, Ele é o santo, e é através dele que nós temos acesso à presença de Deus. Jesus continua ditando a carta a João. João escreve: conheço as tuas obras. Quando a gente ouve Deus dizer para a gente: eu conheço as tuas obras, a gente pode tremer um pouco na base, como se diz, porque quando Deus nos conhece, Ele nos conhece por inteiro. Mas é interessante que Jesus não fala quais eram as obras dessa igreja, mas como não há nenhuma repreensão dessa igreja, nós podemos deduzir que as obras daquela igreja eram obras agradáveis ao Senhor. Diferente de outras cartas que nós estudamos nos domingos passados, como a de Sardes, por exemplo, em que Jesus diz assim: eu não tenho encontrado íntegras as tuas obras diante de mim. Agora Jesus aqui diz para eles: eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aí Jesus fala da característica daquela igreja. Eu conheço que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em contraste com a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja que não tinha poder econômico, que não tinha influência política. Mas mesmo assim Jesus aprova a obra daquela igreja, porque ela tinha duas características que, meus irmãos, como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos buscar. Em primeiro lugar, eles tinham pouca força, entretanto eles guardavam a palavra do Senhor. Vocês guardam a minha palavra. Guardavam no sentido de praticar, guardavam no sentido de buscar a palavra de Deus, orientação, força, para enfrentar a oposição que eles enfrentavam dos judeus. A vida daquela igreja era centralizada na palavra de Deus. A vida da nossa igreja tem que ser centralizada na palavra de Deus. A nossa vida individualmente precisa ser centralizada na palavra de Deus. Hoje nós comemoramos o dia da escola bíblica dominical, mas eu disse pela manhã, não é só hoje, são todos os domingos, porque a escola é dominical. Mas o alimento da vida não é só para o domingo também, é um alimento diário. Todos os dias nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, para que nós possamos ser como essa igreja, aprovada por Jesus Cristo, que guardava a palavra de Deus. Valorize o estudo da palavra de Deus, dedique tempo para estudar a palavra de Deus, empenhe forças para vir à escola bíblica dominical, porque é dessa forma, conhecendo a palavra, que nós vamos guardá-la em nosso coração, e conhecendo a palavra nós vamos ser aprovados por Deus se nós a praticarmos. Então Jesus faz esse elogio para aquela igreja: guardaste a minha palavra. E o outro elogio é que eles não negaram o nome do Senhor. Mesmo com toda a pressão da perseguição que eles sofriam, eles não negaram o nome do Senhor. Foram fiéis ao nome do Senhor. Irmãos, como é importante na nossa vida nós sermos
convictos do Deus a quem servimos, do Senhor que nós temos, o Senhor Jesus Cristo, e proclamarmos que nós somos cristãos. Em todos os lugares que nós vamos, as pessoas precisam saber que nós cremos em Cristo, que nós somos cristãos, que nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e que as nossas vidas estão nas mãos dele. Hoje em dia nós vivemos uma situação meio complicada no meio evangélico, porque há várias linhas no meio evangélico e hoje em dia é até meio complicado em alguns lugares você disser que é evangélico, porque já vão associar a sua palavra de ser cristão a certas coisas que vêm na mídia, a certos escândalos que têm acontecido no meio de alguns grupos evangélicos. Mas mesmo correndo o risco de sermos confundidos com pessoas que falsamente seguem ao Senhor Jesus Cristo ou que dão mau testemunho, nós não podemos negar que nós somos cristãos e que Jesus é nosso Senhor. Precisamos ser firmes e mostrarmos que nós somos diferentes pela nossa conduta, pela nossa maneira de viver ao mundo, que vale a pena seguir ao Senhor. Jamais podemos esconder que nós amamos o Senhor Jesus Cristo. E Jesus coloca isso como um elogio para aquela igreja. Então, eles valorizavam a palavra de Deus e mesmo sofrendo perseguições, eles não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Até que ponto, meus irmãos, nós estamos dispostos a guardar a palavra e a confessar Jesus como Senhor, mesmo quando tivermos que sofrer alguma perseguição? Porque perseguição sempre houve na igreja e vai acontecer, nós vamos ver mais à frente, que virá uma perseguição terrível sobre o povo de Deus, e nós precisamos estar preparados, firmes na nossa convicção. Quanto à posição desses que se julgavam donos do reino de Deus, que eram judeus apenas na nacionalidade, mas de fato não eram filhos de Deus no coração, no versículo 9 Jesus coloca aqui uma palavra de julgamento, de juízo sobre os que negam ao Senhor Jesus Cristo. E no verso 10, Jesus apresenta uma recompensa para aqueles que guardam a sua palavra e não negam o seu nome. Ele diz: por que guardaste a palavra da minha perseverança? Ou a exortação de perseverança, em outra tradução nós temos: também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Haverá um tempo, e aqui Jesus está falando de uma situação escatológica, da situação do final dos tempos, que talvez esteja muito próxima, em que haverá uma grande perseguição sobre toda a igreja. Hoje nós vivemos uma situação em que em determinadas áreas do mundo há uma perseguição. Mas aqui Jesus está falando de um tempo em que toda a igreja, todo mundo vai sofrer uma grande perseguição. Mas Jesus disse para aqueles que guardaram a sua palavra: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Perseveraram em crer, perseveraram em confessar o nome de Jesus, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, valorizar a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus e confessar com firmeza, com convicção, o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos colocamos nessa posição, Jesus coloca uma promessa de que no momento que vier a perseguição, nós estaremos seguros, guardados por Ele. É a segurança que somente Jesus pode dar para a sua igreja. Venho sem demora,
Conserva o que tens para que ninguém tome a procura. Venho sem demora. Essa palavra de Jesus, meus irmãos, ele vem falando nas outras cartas também, dando a entender que qualquer momento pode ser o momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vem sem demora. A volta de Cristo não deve ser uma surpresa para nenhum cristão. A volta de Cristo deve ser uma surpresa somente para aqueles que não conhecem a Cristo. Porque Jesus, na sua palavra e em vários textos da palavra de Deus, diz que a qualquer momento Cristo pode voltar. E o cristão ele precisa viver nessa expectativa. Cristo volta sem demora. Quando nós temos essa expectativa da volta de Cristo, nós mudamos a nossa maneira de viver, a nossa postura, aquilo que nós valorizamos vai ser diferente, porque nós sabemos que a qualquer tempo Cristo pode voltar. Infelizmente, o que acontece muito é que as pessoas pensam assim: Cristo vai voltar, mas já se passaram mais de 2000 anos, ele não voltou, então não vai ser agora. Então deixa para levar a sério a vida cristã, a vida espiritual, mais lá para frente. Deixa eu aproveitar um pouco a minha vida, como se aproveitar de fato a vida fosse viver longe da vontade de Deus. Agora, o cristão, quando ele de fato leva a sério a palavra de Cristo, de que ele pode voltar a qualquer momento, nós vivemos de uma maneira diferente. Nós damos mais atenção ao que Deus quer. Nós corremos para corrigir aquilo que está na nossa vida e que não agrada a Deus. Nós corremos para pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não o conhecem. As nossas prioridades mudam. Nós corremos para fazer aquilo que Deus está esperando de nós. Então, irmãos, Cristo pode voltar a qualquer momento. Não deixemos para depois aquilo que Ele espera de nós hoje. Cristo vem sem demora. E a promessa que Ele faz no verso 12 é que ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. A promessa de Deus é que aquele que permanecer fiel, que realmente levar a sério a vida cristã, e aquele que é convertido, que realmente